Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do trabalho no TRT da 2ª Região, e este é um canal destinado a difundir conhecimento em direito e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar de um assunto que está aí nos noticiários. A Gol pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Como é que isso afeta as relações de trabalho aqui no Brasil e os processos que estão em andamento aqui no Brasil? Vamos falar sobre isso, mas antes, claro, faça aí a sua inscrição no canal e ative também o seu sininho para que você possa ser avisado sempre que houver um vídeo novo aqui no canal do CEAJUR. Bom, muito bem. E inicialmente a gente vai dizer algo que parece muito óbvio. O pedido de recuperação judicial feito nos Estados Unidos da América não interfere nas relações jurídicas no território brasileiro, sejam elas de direito material ou de direito processual. Mas é claro que isso é só um prenúncio. Se houve um pedido de recuperação judicial lá, muito provavelmente nós teremos alguma coisa aqui no Brasil também, não é? Mas isso é só uma hipótese, tá certo, pessoal? O que a gente vai fazer aqui é passar informações de como vocês devem agir caso isso aconteça, e também nas outras recuperações judiciais dos processos que eventualmente vocês já estejam atuando. Além do mais, um pedido de recuperação judicial tem por finalidade permitir a uma empresa que é viável economicamente que ela faça uma reestruturação porque está passando por um momento difícil. Bom, muitas coisas podem acontecer numa situação dessa. Se o juiz entender que ela não é viável economicamente, ele pode indeferir o pedido de recuperação judicial e decretar a falência. E isso, obviamente, tem repercussões de grande monta, tanto para a empresa quanto para as relações de trabalho. Mas vamos supor que o juiz defira a recuperação judicial. Essa empresa passará por um processo de reestruturação. Isto significa que ela terá que readequar os seus ativos e os seus passivos. Nós sabemos que uma grande parte dos passivos da empresa estão relacionados com os seus trabalhadores. Numa situação dessa, é bastante comum que a empresa faça um corte de pessoal, uma demissão em massa. E aí entra o primeiro aspecto jurídico que a gente tem que analisar aqui. E isso, obviamente, nem é o mais importante. O mais importante para você é saber o que acontece com os processos que estão em andamento, que eu vou explicar daqui a pouco. Espera aí. Vamos falar primeiro do corte em massa de pessoal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 638 da tabela de repercussão geral, ele determinou que a dispensa coletiva tem que ter necessariamente a intervenção sindical. Então, se um trabalhador dispensado da Gol, nesse momento de dispensa em massa, te procurar no seu escritório, a primeira coisa que você precisa verificar é se o sindicato participou do procedimento, do processo de dispensa coletiva. Porque se ele não participou, a dispensa é nula. E aí a gente vai trabalhar com a ideia de reintegração com o pagamento de todos os salários do período afastado. A segunda questão já é de ordem processual. Você é advogado que tem processos contra a Gol ou que virá a ter processos contra a Gol. Normalmente a empresa de recuperação judicial, ela pede o quê? A suspensão dos processos até o término da recuperação judicial. E isso está errado. A Lei 11.101 de 2005 estabelece que as ações tramitarão na Justiça do Trabalho até a fixação do crédito, ou seja,
toda a fase de conhecimento e toda a fase de liquidação de sentença tem que continuar acontecendo aqui na Justiça do Trabalho. O que a lei determina é a suspensão dos atos executivos, ou seja, só a execução é que não pode acontecer. Os atos executivos são privativos do juízo universal, mas o seu processo deve andar normalmente na Justiça do Trabalho, em toda a fase de conhecimento, quando se discute a existência ou inexistência do direito, o antebeato, e também na fase de liquidação, quando você discute o valor do direito reconhecido na decisão judicial, que é o quantum de beato, ok? Só a execução é que é depois levada lá para a recuperação judicial. Mas isso não significa que você, advogado trabalhista, tem que ficar desatento ao processo de recuperação judicial. E aqui é que vem o pulo do gato. Por quê? Você tem que acompanhar o processo de recuperação judicial, notadamente a Assembleia Geral de Credores. Por quê? Porque na Assembleia Geral de Credores é que se aprova o plano de recuperação judicial. E o plano de recuperação judicial normalmente negocia as dívidas existentes com deságio. Às vezes esse deságio é muito pesado. Eu já vi deságio de 85%. Quer dizer, o credor recebe 15% só do total da sua dívida. Então, um trabalhador que tiver 100 mil para receber, acaba recebendo só 15 mil. E, normalmente, os advogados trabalhistas não participam da Assembleia de Credores para poder apresentar a sua oposição a esse tipo de plano. O que acontece depois é que nós temos, por força de lei, a novação. Novação, eu ouvi uma vez de um grande amigo meu, excelente jurista, ele falou: novação significa esquece o que está para trás, vale daqui para frente. Então, se você tem um crédito de 100 mil, mas a Assembleia de Credores aprovou um deságio de 85%, e então o crédito passa a ser só de 15 mil. Esquece o que está para trás, 100 mil já não existe mais, só os 15 mil daqui para frente. Daí porque você não pode, obviamente, deixar de participar da Assembleia Geral de Credores, porque o deságio pode ser muito grande e muito ruim para o seu cliente. E a última dica importante que eu tenho para dar para você, você que ficou aqui até o final, vai ser premiado. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem jurisprudência pacífica no sentido de que a Justiça do Trabalho pode continuar executando os coobrigados. Quando eu falo coobrigados, eu estou falando do devedor solidário, como por exemplo o grupo econômico, eu estou falando do devedor subsidiário, como é o caso do tomador de serviços na terceirização, e até dos sócios, quando nós temos a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, mesmo quando você chegar na fase de liquidação de sentença e a execução tiver que ser paralisada, suspensa em relação à empresa que está em recuperação judicial, isso não impede que você, advogado, peça a execução dos sócios ou, se for o caso do seu processo, a execução do devedor subsidiário, a execução do devedor solidário. Não deixe o seu processo ficar parado, aguardando uma solução lá no juízo universal, se você tiver coobrigados à disposição da execução. Tá certo, pessoal? Então, se você ficou aqui até o final, deixe aí o seu like, faça a sua inscrição no canal, ative o seu sininho para receber a notícia dos próximos vídeos aqui no canal do Seajur. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e que temas você gostaria de ver aqui no canal do Seajur. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço!